O professor de aula de luta do Yuri mudou. E agora ele chama Aécio. Até conheço ele da época de escola. Enfim. Aí a gente viu, né? E eu falando, Yuri, você foi, porque terça-feira ele foi pra aula, né? Eu não vim com ele. Aí eu falei, você foi pra aula de luta? E aí, o que você achou do professor novo? Ele, mãe, eu adorei o professor novo. Aí eu falei, mesmo, Yuri, ele é? Aí ele completou, mãe, ele é igual um psicólogo, ele me deixa calminho. Eu falei, mesmo, Yuri, que coisa boa. Mas eu pensei, calminho, né? Aula de luta é sempre agitado, não sei o que. Eu falei, mas como assim, Yuri? Ele, tem muita regra. Muita regra. A gente não pode brincar na hora da aula, não pode ficar conversando na hora da aula, é hora séria, é hora de lutar. A gente só pode brincar antes de chegar e na hora que vai embora. E aí eu achei estranho, né? Porque ele falou que o professor é muito rigoroso, né? Função de professor. Que ele chama atenção, e eu perguntei, mas ele chama atenção? Ele, não, mamãe, ele chama atenção, não pode ter brincadeira. Eu que tenho que amarrar meu kimono sozinho, eu que não sei o que, e eu fui pra ajudar ele a amarrar, ele, não, aí ele tentou, não conseguiu, ele, me ajuda aqui, mas ele falou, não, mamãe, pode deixar que eu amarro. Aí ele tentou, a corda é muito grande, ele se embolava, enfim, aí ele, só me ajuda aqui, segura aqui, aí eu ajudei ele, enfim. O que eu quero dizer com isso, gente? Olha pra vocês verem. O Yuri falou pra mim que o professor é muito exigente, não pode ter brincadeira, ele é rígido, né? Sinal que ele é rígido. E só pode brincar antes da aula e depois da aula. E ele que tem que fazer as coisas sozinhos, ele tem que aprender a fazer as coisas sozinho. Eu sempre achei isso, que criança, adolescente, precisa de regras e limite. Isso aí eu acho que é isso aí. As crianças precisam de regra e limite. Quando isso é mais palpável, né? Tipo assim, tem regra, tem limite. Eu vejo que muita mãe às vezes fala assim, não vou dar regra, não vou dar, né? Aqui em casa é mais tranquilo, porque eu não quero ser aquela general. Eu acho que as crianças e os adolescentes, eles precisam dessa regra, esse general, para se sentir seguro. Porque o Yuri falou, ele é como um psicólogo, eu me sinto calmo com isso. Por quê? Porque tem regra, ele sabe o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E quando tem regra e limite, a criança se sente segura porque sabe que é aquilo ali que precisa ser feito, ela não está livre. Eu achei muito engraçado, sabe, ver o Yuri falando, sabe, como que ele se expressou referente ao professor. Mas, mais uma vez, é a minha teoria de que criança gosta de limite e que ela só vai escalonando as teimosias querendo o limite dela, sabe? Querendo que alguém ponha limite e fala, tá bom, aqui você não pode ir mais. Eu tenho essa impressão, eu me sentia assim na infância, que eu precisava saber muito das coisas, né? Precisava saber o limite, a forma de agir, a forma de se comportar, e eu me sentia bem quando tinha esse limite, essa forma de se comportar, quando ela era estabelecida para mim, eu me sentia bem. Tanto por isso que eu fiz várias aulas, porque fazia aula de dança, aula de, enfim, natação. Adoro meu professor de natação até hoje, o Dudu, ele dá aula até hoje aqui em Arcos, porque tinha isso, limite. E, por incrível que pareça, eu me sentia acolhida quando a pessoa estabelecia para mim o que eu tinha que fazer ou não tinha que fazer, entendeu? A minha madrinha, Ana Cristina, eu convivia muito com ela. E ela era uma pessoa, tipo assim, a gente nunca teve atrito assim. E ela falava, olha, você precisa fazer isso, isso e isso, sabe? Ela me deu aula de pintura. Quando eu fazia aula de pintura com ela, ela permitia eu fazer da minha forma. Ela me mostrava como era que era para ser feito. Eu fazia da minha forma a pintura, tô falando, né? E ela falava assim, ela esperava eu chegar até o final. Se ficasse um jeito, né, do jeito bom, um jeito certo que tinha que ficar, ela falava, nossa, você tem uma nova maneira de pintar. Ela respeitava o meu tempo, mas quando estava errado, ela falava, não, assim não, é de outro jeito, entendeu? Quis contar da minha madrinha, porque assim, minha madrinha foi muito importante pra mim, sabe?
ela respeitava o meu jeito de ser. Ela sempre me respeitou muito o meu jeito de ser. E por eu ficar muito com ela, assim, eu fazia aula de pintura, acho que ela chegou a me ensinar dever de casa e ela não me limitava, sabe? Minha madrinha nunca me limitou. Ah, ela teve uma época que ela também me ensinou a fazer cartinha. Não sei se vocês lembram, antigamente tinha umas cartinhas que era feita muito bonitinha. Enfim, ela me ensinou também a fazer essas cartinhas. E minha madrinha nunca foi de me podar, sabe? Eu acho que muito dessa coisa artística que eu tenho, com certeza absoluta, vem dela. Vou deixar o arroba dela aqui porque ela é uma artista. Vocês vão lá ver as artes que ela faz. Mas ao mesmo tempo que a minha madrinha me permitia ser quem eu era, ela me guiava e me moldava. Tá, aqui você não pode fazer isso. Olha, assim não é o jeito certo de fazer, de se comportar, de fazer. Olha, você não pode pegar a tinta de tecido e limpar na roupa. Tipo, coisas idiotas talvez, mas que pra idade é necessário ser falado, né? E é isso, entendeu? Eu acho que as crianças precisam de limite, regras e guia para ir na forma certa. Mas não necessariamente precisa de um jeito duro, ríspido de ser falado, sabe? E quando o Yuri me falou isso do professor, me veio na cabeça como que a minha madrinha era comigo, que ela era assim. Enfim, gente, eu amo ela. É só isso, entendeu? E é isso.